Olá, boa noite aos amigos do Projeto Cetáceos da Costa Branca da UERN, boa noite aos amigos do Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental, CEMAM. Estamos dando início a mais uma live, no dia de hoje, em comemoração ao mês do meio ambiente. Isso, o Projeto Cetáceos da Costa Branca comemora o mês do meio ambiente, não apenas o dia, mas hoje, de fato, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E estamos hoje com uma programação muito extensa, contando com a nossa live, que vai começar daqui a pouco, estamos nos preparativos, e também outras ações que vocês podem verificar toda a nossa programação em nossas redes sociais, as redes sociais do Projeto Cetáceos da UERN e do CEMAM. É algo extremamente interessante, esse momento nós estamos utilizando das plataformas e redes sociais para manter ativa a programação da Semana do Meio Ambiente. Então, hoje nós vamos ter na live do Projeto Cetáceos da Costa Branca da UERN, em parceria com o CEMAM, uma live muito especial, em comemoração, de fato, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós estamos realizando uma sequência de lives ao longo da semana e outras atividades ao longo de todo o mês de junho e ainda parte do mês de julho. E hoje nós temos dentro dessa programação a participação de duas instituições representadas por duas pessoas que tiveram um papel ativo no que nós consideramos o desastre, um dos maiores desastres ambientais do Brasil, que foi o derrame, o vazamento de óleo na costa do Nordeste e parte da costa Sudeste do Brasil. Então, a live de hoje nós temos como tema quase um ano do desastre de óleo do Nordeste. E a nossa conversa vai ser sequenciada com duas pessoas bem importantes nesse processo. Nós vamos começar a conversar com Lígia Rocha, que é coordenadora de programas e projetos da ONG Oceânica, e em seguida com Iraci Vanderlei, que é subcoordenadora de Educação Ambiental do IDEMA, que é o órgão estadual de meio ambiente do Rio Grande do Norte. Nós também temos outras ações ainda sendo desenvolvidas hoje, como hoje já está no ar, já está disponível nos canais do YouTube, do Projeto Cetáceos da Costa Branca e do CEMAM, o episódio Peixe-Boi do quadro Heróis do Mar. Então, acessa lá os nossos canais e você tem a possibilidade de assistir. A participação de todos vocês é muito bem-vinda e poderá ser feita por meio de perguntas e comentários diretamente aqui, na nossa live, e uma equipe do CEMAM ela vai vai colocar aqui as perguntas. Já estamos aqui com a Lígia. Tudo bem, Lígia? Seja bem-vinda. Oi, boa noite, Flávia, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Acho que a gente precisa ouvir o seu áudio aí. Está tudo bem com o áudio? Em princípio, sim. Você está me ouvindo agora? Deixa eu ver. Pessoal da... Então, fazer aqui, Lígia, desconectar o meu Bluetooth para a gente poder ouvir melhor. Pronto. Aumentar o som aqui, rapidinho. Então, agora me escuta bem? Eu ouço perfeitamente. Perfeito. Você está me ouvindo? Tô ouvindo muito bem. Tá ótimo. Pronto. Mas então, Lígia, em primeiro lugar, em nome de toda a equipe do Projeto Cetáceos da Costa Branca da UERN e do CEMAM, nós agradecemos a sua disponibilidade, a sua participação nessa nossa transmissão ao vivo de hoje,
e a gente quer retomar exatamente essa temática, discutindo, primeiro com você e depois com a nossa colega Iraci, do IDEMA, sobre o que foi esse desastre do óleo, né? Então, é um assunto que, embora a gente esteja em outro assunto, que é a pandemia, que está envolvendo toda a sociedade do mundo, do Brasil, enfim, mas a gente precisa retomar a discussão sobre esse tema. E aí, algo assim muito interessante a gente, antes de passar a debater esse tema, né, enfatizar que a Oceânica é uma ONG, é uma organização da sociedade civil que foi fundada em 2002, né, e vem, desde então, promovendo e desenvolvendo ações de pesquisa, educação ambiental e várias ações e atividades de conservação nos ambientes costeiros, marinhos e oceânicos, daí o seu nome, né? E devido a essa interseção com os mesmos ambientes onde nós, do Projeto Cetáceos da Costa Branca, atuamos, nós temos aí um histórico de parceria com a Oceânica. Então, para vocês que talvez conheçam uma instituição e não a outra, a gente recomenda seguir as ações e as informações que a Oceânica posta, né, nas suas redes sociais. E é um grande prazer para nós termos aqui Lígia, representando toda a equipe da Oceânica, que é um grupo bastante ativo, desenvolvendo ações, principalmente com questões socioambientais. Mas, Lígia, já passando para você, né, de imediato, a gente percebeu que o derrame do petróleo foi um choque muito grande para todos nós, né, para todos os projetos ambientais, mas a gente queria, de uma forma muito particular, porque vocês tiveram uma atuação muito intensa nos aspectos tanto do monitoramento das áreas, mas também com presença nas comunidades. Então, como foi para a Oceânica naquele momento e depois, atualmente, qual é a atuação de vocês em relação ao momento do desastre e pós-desastre? Bem-vinda, muito boa noite. Obrigada. Primeiro agradecer, né? Com certeza é uma grande oportunidade da gente estar conversando um pouco mais, e já que o mundo se apresenta no mundo virtual agora, então façamos então os nossos encontros e as nossas conversas através das tecnologias para a gente, né, também se fortalecer nesse processo. É ótimo a gente retomar essa questão da crise do petróleo, que foi devastador, é um crime socioambiental muito sério, e a gente acaba tendo essa dificuldade, essa crise sobreposta por uma outra crise. Então parece que não houve mais a crise do petróleo, e na verdade não, elas estão se sobrepondo. E para o litoral, para as comunidades litorâneas, está sendo bastante difícil esse processo. Então, sim, nós tivemos uma participação bastante ativa. A Oceânica tem um histórico, né, de trabalhar com uma articulação forte com as comunidades litorâneas e com quem trabalha na gestão do litoral. Então, assim, a gente participou intensamente na articulação junto com a Rede Manguemar, que a gente faz parte da Secretaria Executiva, junto aos órgãos de governo e junto à comunidade da pesca, as famílias da pesca artesanal, né, que foram particularmente impactadas. E a gente, como a gente tem o projeto Ponta de Pirangi atuando no litoral sul, né, em Nísia Floresta, em Parnamirim, a gente já fazia o monitoramento da praia de Tabatinga, da praia de Búzios, um trechinho de Tabatinga, então a gente está sempre acompanhando a praia, sempre com o pé na areia. Mas foi inimaginável o que aconteceu, foi muito devastador e alterou a nossa rotina, né, de todo mundo. Nós tanto tivemos várias atividades de campo, de levantamento mesmo, de pesquisa da situação. Infelizmente, Nísia Floresta foi a mais impactada, né? O município de Nísia Floresta foi o que mais recebeu petróleo no Rio Grande do Norte. Há uma estimativa de 6 mil toneladas para o Brasil todo. Essa estimativa é o que chegou nas areias, mas não o que chegou no mar.
Isso, né? isso. E no Rio Grande do Norte, a gente considera que foram 34 toneladas e aproximadamente 31 toneladas foram em Nísia Floresta. Então, a gente teve, aconteceu no litoral todo, mas particularmente em Nísia Floresta foi bastante impactado. Então, a gente tanto atuou na elaboração de informação, de ir a campo, né, de monitorar, de ver o que estava acontecendo, como a gente participou junto com o PCCB, com outras instituições no Comando Unificado do Rio Grande do Norte, do Estado. E aí foram mais que 17 reuniões em 4 meses, né? A gente tinha Isso. reuniões semanais nesse processo. A gente acabou participando de várias audiências públicas, seja da OAB, seja na Assembleia Legislativa, seja para a Comissão de Deputados ou mesa redonda para a Frente Parlamentar, né, dos senadores. E a gente teve uma participação também bastante grande na questão dos EPIs, dos Sim, sim. equipamentos de proteção integral, né, de proteção individual, desculpa, para as comunidades litorâneas. Então, a gente fez uma parceria com o WWF, que conseguiu fazer rapidamente essa mobilização de recursos para a aquisição de equipamentos individuais, e nós distribuímos 170 kits, né, de EPIs para 5 colônias no litoral, principalmente aquelas mais impactadas, né? E essa parceria muito estreita, muito junto com as diretorias das colônias, através da rede Manguemar. E fora isso, todo o atendimento à imprensa, porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo, como que está acontecendo, né? Que situação é essa? Porque o nosso mundo virou, com certeza. Exatamente. E, Lígia, assim, vocês tiveram também, claro, um papel essencial no levantamento de dados do ponto de vista científico, né? A atuação na avaliação dos impactos do ponto de vista ambiental. De uma maneira, claro, que não, a ideia da live é retornar a discutir esse assunto para a gente nunca esquecer dele. Mas o que você pode trazer de um resumo dos principais impactos que vocês consideraram, uma vez que vocês também participaram de várias ações de monitoramento, do ponto de vista ambiental e socioambiental? Quais foram os impactos? O que a gente pode indicar aí como os principais impactos? E se eles perduraram, né? Como é que isso está hoje, passado esse período do momento do derrame? Então, essa questão dos impactos é bastante complexa, na verdade. A gente tem o impacto imediato, mas a gente tem o que perdura, né? Então, assim, pode-se dar a falsa impressão que na medida em que o petróleo chegou e foi recolhido, o problema acabou. Mas não é de verdade isso, né? Porque grande parte desse petróleo a gente não sabe aonde que ele está. Recolheu-se, né, o que chegou às praias, o que já é uma situação absurda, porque deveria ter a prevenção para nem chegar nas nossas áreas frágeis, né, de manguezais, de formações recifais, as áreas estuarinas. Então, o que a gente viu, na verdade, foi uma falta de prevenção, uma falta de organização e pela questão estrutural mesmo do governo federal, né? Demorou muito para sair as ações, né? E o plano, né? Ele não foi Isso. acionado imediatamente e nem os recursos para que os municípios e os estados tivessem recurso numa crise. Existem recursos específicos para isso, né, dentro da cadeia produtiva do petróleo, e esses recursos não chegaram nem aos governos, nem aos estados, e nem aos municípios, e nem às organizações que estavam trabalhando. E não chegaram até hoje, né? Então fica difícil também falar dos impactos, porque a gente também não monitora, né? A gente tem um problema bastante sério com relação à contaminação do petróleo, porque envolve componentes altamente tóxicos e que perduram no ambiente, né? Se você pensa em termos ambientais, os animais estavam envoltos, né, numa água contaminada.
e eles respiram, né, pelas brânquias, tem toda a sua fonte de vida ali. Então, certamente, esse componente entrou, né, nos corpos dos animais, ou cobriu. Se ele desce e cobre, né, você tem um comprometimento de toda a fauna de bentos, a fauna que fica associada ao fundo. E como a gente tem os níveis tróficos, né, a gente tem toda uma teia alimentar envolvida, e existe também o problema da bioacumulação. Então, né, os animais de topo de cadeia tendem a acumular os resíduos dos animais, né, de níveis tróficos mais baixos. E a gente não tem monitoramento, não existe um recurso que seja adequado, né, para a gente estar monitorando isso. Houve a possibilidade de alguns recursos, a universidade, mesmo a UFRN, conseguiu alguns recursos para estar monitorando, mas ainda é muito pouco pelo tamanho do desastre e do tamanho do potencial de contaminação, né, que a gente vai ter. Mas não é só a questão ambiental, a gente tem todo um componente de saúde, das pessoas que estiveram... Saúde pública, né? Porque por mais que você tente fazer a sua parte ou ter os voluntários, existiu uma movimentação do Estado no sentido de ter voluntários de limpeza. No final, a Marinha acabou, a Capitania dos Portos acabou assumindo grande parte da limpeza, mas é fundamental que as pessoas que tivessem ligadas a essa limpeza e que tiveram contato, que eles tivessem um acompanhamento ao longo dos anos, né? Porque são componentes cancerígenos. E isso a gente não viu dentro desse sistema, né? E aí um impacto, dentro dos impactos sociais, não tem só a questão da saúde, mas tem, se a gente for pensar no modo de vida das famílias da pesca, que vivem da pesca artesanal, elas estão, o mar, a praia, é o local de trabalho. Então, todo mundo que tinha a praia e o mar como local de trabalho passou a estar trabalhando num local contaminado. Então, isso é uma condição insalubre de trabalho. Os pescadores e pescadoras, eles não só pescam para vender, mas também para se alimentar. E é a base da alimentação. Então, além de ter o espaço contaminado de trabalho, a alimentação poderia estar contaminada também, comprometendo a saúde da família inteira. Duplamente atingido. E aí entra o terceiro ponto, que é a questão econômica, né, da geração de renda. Então, o pescado que normalmente era vendido passou a não ser vendido, porque, né, a população em geral tem receio. Pois é. Ela vai poder comer o pescado? Não vai? Como é que é essa informação para a população? Né? E o que a gente viu é que mesmo no Rio Grande do Norte como um todo, a gente fez um trabalho bastante Manguemar, e o que a gente vê é que mesmo aquelas praias que não foram impactadas diretamente pelo óleo, economicamente elas foram. Porque o turismo cai, porque as pessoas têm medo, né, de consumir o pescado, não tem a certeza. Então, a possibilidade de comercialização dos registros que a gente teve junto à Rede Manguemar era uma queda de 40%, por exemplo. Né? E se você tem num mês, foram 4 meses de grande crise, né? Começou em setembro e foi continuando esse processo. Então, se você tem uma renda comprometida já, quase metade da sua renda, né, em meses sequenciais, é bastante pesado. Pois é. Lígia, assim, Pois não. Identidade da comunidade específica da pesca artesanal, que é a sua própria vida, é o seu modo de vida completamente comprometido, né? Então, a comunidade foi muito impactada. Tá passando aqui, Perdão pelo barulho. Não, tudo bem. Uma coisa bacana da live que a gente tem que deixar bem claro é a naturalidade, tá certo? Aqui a gente tem na base um vizinho, um cachorro latindo, passa carro, é isso. É um processo, temos que encarar como naturalidade mesmo.
Lígia, assim, a gente nem percebe, mas o tempo está passando, né? Claro. Mas tem um ponto aqui importante que a gente gostaria, mesmo mantendo esse tema sobre a questão do óleo, mas indo um pouco mais além. Fala um pouco como é que está hoje, como é que estão hoje as ações da Oceânica. A gente sabe que vocês têm uma atuação tanto na parte de pesquisa quanto educação ambiental, mas também de uma maneira intensa nesse aspecto do envolvimento com as comunidades de pesca, né? E fazendo esse balanço entre a questão da conservação e do uso do território da pesca. Como é que está hoje a atuação da Oceânica nos diversos espaços e territórios onde vem atuando? E o que a gente pode trazer para principalmente, né, os moradores dessas comunidades como uma perspectiva em relação a esse novo cenário também pós-derrame de petróleo e agora já emendando com a pandemia da Covid? Então, vamos lá. A gente teve a primeira grande crise petróleo, seguida da grande crise, né, mundial da pandemia do Covid. E nós também temos as nossas próprias crises, né, os nossos próprios desafios. Todo mundo tem. A Oceânica também tem. Nós realizamos vários projetos. Nós estamos fechando agora um grande ciclo, que é o do Ponto de Pirangi, que eu coordeno. E esse projeto é um projeto de mais longa duração. A gente já está na terceira fase dele. Ele foi apoiado nessas 3 fases pelo patrocínio da Petrobras, né? Assim como o projeto Golfinhos, assim como a gente tem vários projetos socioambientais. E nós estamos fechando, então, nesse mês também. Né? Então, é um momento crítico, né, de finalizações de grandes projetos, de grandes investimentos que foram feitos, o que é sempre estimulante porque você fecha ciclos e abre novos. Mas é um momento crítico também para a Oceânica, porque a gente está nesse momento de mudança, de transição de mundo. E para onde vamos e como é que a gente, né, vão ser as novas formas de contato, de apoio, de patrocínio. E nessa hora, o que a gente vê, nesse momento de transição, é realmente um momento de apoio comum, né? Ou nós todos nos apoiamos e nos fortalecemos juntos para sair dessa crise maior, ou a gente sucumbe como humanidade, como, né? E não é essa a opção. Eu sou uma pessoa muito otimista e a gente luta bastante, né? Tem toda uma abordagem que sim, que é pela integração, é pela justiça socioambiental, pela valorização de valores, de princípios, de equidade, de justiça socioambiental, de sustentabilidade e de ordenamento, né? No nosso litoral, que é por aí que a gente vai. Então, assim, o que acontece? A gente saiu da crise do petróleo, a gente continua apoiando. Logo no início do ano, a gente realizou através da Rede Manguemar um tribunal popular de enfrentamento do petróleo, que foi muito interessante, junto com várias colônias de pesca, colocando, né, os seus pontos de vista. Então, dentro da Rede Manguemar, a gente tem 18 colônias mais ativas e desse processo, desse tribunal, gerou informações. A gente, né, a rede fez uma representação pública junto com o Ministério Público Federal nessa questão do petróleo para uma potencial ação civil pública que o Ministério Público Federal, né, de uma maneira geral, estava fazendo. Aí a gente passa, então, apoiando a crise do petróleo e apoiando também o Covid. Então, a gente absolutamente não parou as atividades. Então, tem todo um apoio junto às famílias, junto às colônias de pesca, inclusive com campanhas de arrecadação de recursos, de bens, de apoio, de cesta básica. Tem um grupo novo dentro da rede, é o grupo de Mulheres Unidas, que são mulheres presidentes de colônia
Então tem Que todo bom, que o legal, ônus, que legal. né? E então elas cuidam da casa, cuidam da família, cuidam da comunidade e cuidam da colônia, né? É bastante difícil. Então, toda uma movimentação junto ao Estado, as diferentes representações, para que o que a gente consiga ter apoio e visibilidade a essas comunidades, para que, por exemplo, as cestas básicas, que são tão fundamentais para chegar na população mais carente, ela tenha pescado, né? Tenha elementos da pesca para que isso gere renda para as famílias da pesca também. Então, Pois tanto é. que chegue a cesta básica para as comunidades da pesca artesanal, mas que elas também gerem, né, os produtos, tenham condição, recebam os EPIs, recebam orientação, recebam as condições de venda para que elas também gerem essa renda e possam ajudar na alimentação de outras famílias. E também nós estamos, nessa finalização do Ponta, nós estamos lançando os livros do Ponta de Pirangi. Segunda-feira agora temos também um lançamento do livro Que Litoral Queremos. Vai ser também no sistema de live, 8 horas da noite. Então esse é um momento bastante intenso para todos, Maravilha. Eu para a estou vendo que Oceânica também. Jéssica está colocando aqui o site da Oceânica, viu, Lígia? Porque estão chegando Ah, perguntas legal. como, por exemplo, estágio, como é que as pessoas fazem para fazer estágio voluntário na Oceânica. E aí, a gente já está chegando próximo aí, porque a gente ainda tem Iraci também para conversar, Isso. mas é muito importante essas ações e vocês sigam, né, as redes sociais da Oceânica ou entra lá no site da Oceânica, a Jéssica já passou aqui, vi que ela colocou, para que vocês possam acompanhar as ações, as atividades, né? Assim, a gente fica muito feliz, Lígia, em poder perceber que o Rio Grande do Norte conta, né, com participação de instituições que, todo isso que você falou é verdade, a gente sofre dificuldades e crises, mas a nossa missão, a missão institucional, é levada a ultrapassar esses desafios. Então, a gente fica Sem muito dúvida. feliz, agradece muito a presença da sua presença representando toda a equipe da Oceânica, que é uma equipe bastante grande, integrada e de pessoal envolvido. Acompanha a atuação, né, nas redes sociais, o perfil @oceanica.ocs. E aí a gente agradece muito. Vamos ver se a gente consegue organizar mais momentos como esses, mesmo nesse ambiente virtual, né? E quando tivermos aí a possibilidade de também fazer encontros presenciais. Então, agradeço muito a tua gentileza. Nos despedimos aqui para a gente recomeçar agora com Iraci e pedimos para que você continue aí com a gente, tá bom? Com certeza. Eu que agradeço. Um grande o abraço, convite. Lígia. Um abraço. Tchau. Muito bom. Um abraço para todos. Peço então que você desconecte aí que eu vou conectar com o Iraci, tá bom? Eu preciso saber como é que faz isso. É só você clicar no X que tem aí à sua frente, tá bom? Eu vou fazer. Tá bom. Aqui. Pode clicar aí que aí você sai. Espera aqui. Aqui. No lado direito. Saiu? Ainda não. Pronto. Nós vamos agora adicionar o IDEMA. Convidamos agora, só aguardando a Iraci. Boa noite, Iraci, tudo bem? Boa noite, professor. Quanta satisfação nos encontrarmos aqui novamente, né? Não é? Virtualmente, né? Como Lígia falou, nós tivemos aí 4 meses intensos de reuniões, de vistorias de campo, né? Com o comando, o COEMORNE, muitas vezes você conduzindo a reunião. Então, é um prazer ter você aqui. Para quem não conhece, Iraci Vanderlei, ela é subcoordenadora de Educação Ambiental do IDEMA, participou de uma maneira bem ativa e conduzindo, né, muitas vezes,
as ações do comando que foi criado e conduzido pelo IDEMA. Então, Iraci, é um prazer muito grande ter você aqui conosco. Nós sabemos da grande importância que foi a atuação do IDEMA e, de um modo geral, né, não só nós estamos tratando do tema hoje, quase um ano após o derrame de petróleo, né, desastroso no nosso litoral, mas também a atuação, de uma maneira geral, do IDEMA na execução das políticas públicas ambientais e do desenvolvimento sustentável do Estado. Então, Iraci, já passando para você, lhe dando boa noite, agradecendo, fala para a gente como é que foi a atuação do governo do Estado, por meio do IDEMA, no enfrentamento desse grande desastre que foi o derramamento de petróleo no ano passado. Para vocês, assim, qual foi o maior desafio que vocês, representando o órgão de gestão ambiental, tiveram na condução desse processo? Boa noite. Boa noite, professor. Mais uma vez eu quero dizer que é uma enorme satisfação poder participar dessa live. Quando eu recebi o seu convite, eu confesso que foi motivo de muita alegria, né? Como eu já lhe disse várias vezes, eu sou fã incondicional do PCCB. Acredito muito no trabalho de vocês, na eficiência e na eficácia que vocês diuturnamente dedicam, né, ao cuidado com os animais e sempre se dispondo a parcerias, né? Não interessa, vocês estão lá se for para contribuir. Então, eu quero, em nome do IDEMA, do diretor do IDEMA, Leão Aguiar, e também da governadora, professora Fátima Bezerra, né, agradecer esse convite e ter a oportunidade de conversar com o senhor e abrir essa conversa para os participantes que estão aqui nessa live, para conhecer um pouco, né, a oportunidade de conhecer mais um pouco do trabalho que o IDEMA tem feito e a parceria do PCCB, a parceria da Oceânica, né, a professora Lígia também, eu quero saudar aqui a professora Lígia, uma grande professora, uma pessoa que contribui muito, né, a Oceânica sempre contribui muito também, uma grande parceira. Enfim, e dizer o seguinte, professor, que, como a professora disse, nós estamos com sobreposição de crises, né? E todas elas com um impacto, né, que a gente ainda não consegue dizer precisamente que impacto é esse no nosso meio natural. Né? Foi o derrame de óleo e agora vem a questão da Covid, que a ciência aponta como uma causa de desequilíbrio ambiental. Né? Uma das explicações é essa. E aí a gente pensa o quanto que é importante, né, o trabalho do poder público, o trabalho das organizações não governamentais, o trabalho dessa união, né, da sociedade com as organizações no sentido de proteger o meio natural e de proteger a vida. E, como o tema aqui é quase um ano do desastre, quer falar? Não, pode falar, pode falar. Ok. Como o tema aqui foi tão bem, a gente já estava, né, assim, adormecido nessas discussões, eu quero lhe parabenizar por ter trazido essa temática e dizer que o IDEMA está à disposição para que a gente possa recrudescer, certo? Esses discursos, mesmo aos moldes desta pandemia, né, dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, a gente vê a importância dos meios de comunicação nesse momento, ver o quanto que eles libertam, né, as pessoas. Por um celular, a gente está aqui tendo essa conversa e dando oportunidade a quem quiser, né? Então, eu quero lhe dizer que naquele momento, nesse quase um ano, no agosto de 2019, foi quando nós fomos surpreendidos, literalmente, por essa crise. E, além disso, o Rio Grande do Norte, né, enfrenta também uma crise de calamidade financeira. Né? Então, nós fomos surpreendidos com isso, vítimas de um desastre que até hoje a gente não sabe de onde, quem cometeu, né? Se é um crime, se é um acidente, não existe uma explicação para isso. Mas a palavra da governadora naquele momento, professor, foi proatividade. Certo? Se nós não temos recursos, nós temos instituições, nós temos profissionais e nós temos parceiros. E o senhor sabe muito bem, naquela reunião que nós convocamos, né, naquele setembro, em que as instituições todas,
participaram e que todo mundo ali chegou à conclusão que não existia lado. O que existia era uma situação comum que exigia a cooperação de todas as instituições, né? E aí foi quando nós criamos Exatamente. o Comando Unificado do Estado do Rio Grande do Norte, certo? Que aí a governadora exigiu que, mesmo que existisse um comando em nível nacional, o Rio Grande do Norte teria o seu próprio comando. E esse comando deu voz a todas as instituições que juntas, né, buscamos todas as formas, todos os caminhos, né, porque nós fomos desafiados por eu não sei se era um inimigo, mas uma situação comum, o ineditismo dessa situação. Nós não sabíamos como lidar. Quem lida com o derrame de óleo é a Petrobras, mas ele sabia onde estava. E nós não sabemos até hoje. Né? Então, nós tínhamos que apontar caminhos, tínhamos que limpar nossas praias, que salvar os nossos animais, que salvar as pessoas. Essa crise que afetou diretamente a atividade turística, uma das atividades econômicas. Então, enfim, é uma emergência, né? Uma demanda muito grande em busca de respostas, né? E aí, a gente sabe que o Ministério Público Federal moveu, né, aquela ação recomendando, né, as instituições que tomassem as suas providências. E é muito importante que a gente relembre aqui as competências que foram atribuídas às instituições. A gente sabe que a responsabilidade primeiro está no governo federal, né, na esfera federal, né, e aí ao Estado, por meio do IDEMA, coube o desenvolvimento da educação ambiental, de ações de educação ambiental junto às comunidades afetadas pelo derrame de óleo, né? E as prefeituras, como não existia a identificação do agente poluidor, as prefeituras ficaram com a responsabilidade de limpar, né, as nossas praias, certo? E limpar e acomodar aquele resíduo extremamente contaminante, né, que a gente não sabia ainda classificar a natureza desse resíduo no início, né? É petróleo bruto, né? Não é, enfim, ficou todo um conjunto de questionamentos em torno disso. E aí o IDEMA, né, além de ter formado o COEMORN, que foi o Comando Unificado, o governo do estado criou o GGI, né, que era o Grupo de Gestão Integrada, formado por só órgãos do governo do estado, certo? Órgãos estaduais. E esses órgãos gerenciados eram órgãos da saúde, órgãos do planejamento, órgãos do setor financeiro, enfim, gerenciados pelo IDEMA e pela Defesa Civil, certo? Para apoiar o Comando Unificado. A partir daí, o IDEMA traçou também as estratégias para elaborar, né, o plano estadual de mitigação e resposta aos impactos, né, decorrentes, os impactos imediatos decorrentes desse derrame de óleo. E foi assim que esse plano norteou, inclusive, as ações do COEMORN. Não foi isso? E aí nós fomos desenvolvendo essas ações, desenvolvemos as oficinas de capacitação dos voluntários, abrimos uma chamada pública para que as pessoas se inscrevessem como voluntários, caso a situação viesse a se agravar, né? Então nós capacitamos mais de 120 pessoas que se voluntariaram, né? Com relação ao trato, com a coleta do óleo, a destinação, enfim. Mas, graças a Deus, não foi necessário, né? Nenhum voluntário foi convocado. Como a professora Lígia mesmo disse, a Marinha se responsabilizou por boa parte da coleta desse óleo que estava no litoral, mas a Defesa Civil, certo? Também contribuiu com a coleta desse material, certo? Então, a Defesa Civil e o IDEMA auxiliaram bastante a Marinha no sentido de articular com os municípios, porque o IDEMA tem um programa de apoio à gestão ambiental dos municípios do Rio Grande do Norte. E nós assessoramos diretamente os municípios, certo? E aí fazíamos essa articulação para poder orientar os municípios nesse processo. Elaboramos material educativo que foram distribuídos nos estabelecimentos que estavam ali na orla também. Conversamos
com as pessoas que vivem ou que trabalham, que têm seus empreendimentos na hora, orientando sobre o trato, quer dizer, orientações preliminares, porque a gente não sabia direito nem, né, como proceder com relação àquilo. O que vinha do GAA, a gente se utilizava, e também os pesquisadores que aqui estavam na universidade, na UERN, na UFRN, enfim, todos os colaboradores, tá? Então, enfim, nós realmente agimos com muita proatividade na criação, né, do GGI, na criação do COEMOR, do nosso plano de mitigação e resposta. Nós também distribuímos EPIs, o governo do estado comprou EPI e fez uma campanha de arrecadação de EPI, e nós ficamos com EPIs suficientes, né, que inclusive até hoje nós ainda temos, abastecemos todos os municípios, ainda temos material disponível para qualquer emergência, né? Enfim, os 155 postos da Defesa Civil ficaram à disposição diuturnamente, trabalhando, né, nessa operação. O IDEMA ficou com a responsabilidade da educação ambiental, mas nós realizamos 2 operações de monitoramento, que foram a Operação Mancha Negra, né, para monitorar também a ocorrência do óleo nas praias, tá? Enfim, os boletins diários, porque se existe uma premissa para este governo é o controle e a participação da sociedade nas nossas ações, certo? E aí, diariamente, o senhor sabe que a gente disponibilizava o boletim, certo? Com as ocorrências relativas a esse óleo, que até hoje estão disponíveis no site do IDEMA, né? Enfim, então, eu acredito que mesmo, sem falar que a Polícia Ambiental, né, a Polícia Civil, enfim, desculpe, a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, né, ficaram à disposição, né, para esta operação também, né? Então, eu acredito que mesmo com esse cenário de muita dificuldade, né, financeira, professor, nós conseguimos ser proativos. Além do mais, nós nos articulamos, né, com órgãos de outros estados do Nordeste. O nosso diretor, Leon Aguiar, participou de muitas reuniões, né, no cenário dos outros estados do Nordeste, para que a gente pudesse partilhar as experiências e poder encontrar caminhos mais seguros, né, no sentido. Eu acho que eu não tô lhe ouvindo, não estou ouvindo ele. Não consigo lhe ouvir. Deixa comigo, ele disse. Aproveitando, eu acredito que eu esteja sendo ouvida, professor. Faltou um item que foi o da destinação final das 34 toneladas de óleo, né, que foram retiradas do nosso litoral. É importante dizer que no Rio Grande do Norte, de acordo com a classificação dada pelo GGI, né, não estão ouvindo. Está ouvindo? Estão ouvindo? Se vocês estão ouvindo, escreva no comentário se estão ouvindo. Ah, ok. Então, é importante aqui informar um dado, né, que foi sobre a destinação, né, final desse resíduo. Nós coletamos, né, ficaram nas bombonas, né, segundo as orientações dadas pelos técnicos, ficavam nas bombonas, acomodadas nos pontos estratégicos nos municípios, mas nós precisávamos dar a destinação final, né, a esse material contaminante. E aí o IDEMA articulou junto com uma empresa de cimento aqui do Rio Grande do Norte, foi a Cimento Mizu, para poder eles receberem, né, esse material e entrar na composição, no ciclo produtivo do cimento, né? E aí a Cimento Mizu recebeu e nós conseguimos dar a destinação final adequada, né, porque ele foi reaproveitado, certo? No processo produtivo do cimento, lá na Cimento Mizu. Voltamos, professor. Está me ouvindo bem? Está tudo retornando. Alguém comentou aqui que é uma live de peso, que a internet não aguentou. Que bom.
Então, professor, eu estava finalizando aqui as informações, né? Finalizando não, concluindo parte das informações, dizendo que a nossa grande preocupação era onde iríamos destinar, para onde iríamos destinar esse óleo, né? Esse resíduo extremamente perigoso e contaminante. E aí o IDEMA fez essa articulação com a Cimento Mizu, aquela empresa de cimento Mizu, e esse e esse resíduo, ele foi transportado, né? O governo federal, através da Petrobras, custeou o transporte, porque, inclusive, existe todo um procedimento para transporte de resíduo perigoso, né? E aí, os municípios que estavam com resíduo acomodado, a Defesa Civil do Estado, juntamente com a Marinha, a Defesa Civil articulou e aí juntou todo esse resíduo lá em Tibau do Sul, certo? E aí, lá de Tibau do Sul, a Marinha coletou esse material junto com a Petrobras, né, com o transporte da Petrobras, e esse recurso, esse resíduo, ele entrou na composição, né, da produção do cimento lá na empresa Cimento Mizu, e essas 34 toneladas, finalmente, nós conseguimos dar a destinação adequada para ela. Maravilha, isso foi um grande... que poucas pessoas sabem, né, que após mesmo o processo, a limpeza das praias, chega aí um outro problema, que é a destinação dos resíduos, e essa ação do IDEMA, do governo do estado, por meio do IDEMA, com as parcerias estabelecidas, essa ação foi importantíssima, né? Teve um elemento, porque o problema continuou, né? E agora, o que nós fazemos com aquele resíduo todo coletado e armazenado, né? Então, nós participamos de todas as reuniões do comando e nós podemos aqui atestar, né, o empenho que todos os envolvidos nesse processo ali, comandado pelo IDEMA, pela Defesa Civil, levando à frente, né, as ações do governo do estado, mas várias outras secretarias, né, Secretaria de Saúde, aí a Capitania dos Portos, o IBAMA, não querendo ser aqui injusto com todos, né, mas enfim, foram vários atores envolvidos nesse processo. Mas Iraci, a gente tem aí já um encaminhamento para finalizar, porque a gente tem todo um tempo aí disponível. E nós sabemos, né, da atuação do IDEMA em todo o estado, né, em toda a população. E aproveitando, já colocando você nas suas considerações finais, o tema principal foi aqui quase um ano do derramamento, mas a gente quer, como você, subcoordenadora de Educação Ambiental do IDEMA, para a gente finalizar, conta para a gente, de forma rapidinha, objetiva, quais são as ações que o IDEMA desenvolveu pós-derramamento, durante e pós, e como é que está hoje a atuação do IDEMA diante dessa condição do distanciamento social com as ações de educação ambiental. Então, desde já eu te agradeço, vou deixar com você aí as palavras finais, agradecendo a toda a equipe do IDEMA, né, e a gentileza que vocês tiveram numa sexta-feira à noite de participar dessa ação da comemoração da Semana do Meio Ambiente. Verdade, professor. Mais uma vez eu ratifico a nossa satisfação e a oportunidade de poder informar a população, né? Então, eu quero, inclusive, responder aqui uma pergunta, professor, que me chegou, que foi sobre o que o IDEMA está fazendo para assistir as comunidades pesqueiras no pós, né, derramamento de óleo, né? É muito importante dizer que nós não tivemos manchas de óleo, nós tivemos pelotas de óleo, né, que era aquele óleo já, por causa da nossa localização geográfica, porque a gente está ali bem na esquina do continente, acabou que a gente pegou os respingos, né, e as pelotas. Né? Nós tivemos uma grande quantidade de pelotas, o que tornava a limpeza mais difícil, porque eram aqueles pequenos fragmentos, né, do tamanho de uma moeda de R$1 ou menor do que isso. Às vezes aparecia um tamanho menor, maior, mas não eram considerados manchas. E aí é importante falar das competências das instituições para dar essas respostas. Então, o papel do IDEMA é executar a política ambiental no nosso estado,
certo? O IDEMA trabalha com a educação ambiental, que é um instrumento de gestão, mas está no IDEMA. E essa educação ambiental tem que estar em todas as instituições, né? Então, fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental, certo? Essa parte de assistência à população, ela cabe à Secretaria de Ação Social, certo? As setas, e também a SAP, que é a nossa Secretaria de Pesca, que são órgãos do governo. Então, eu vou dar aqui uma informação, né, que eu conversei com o Davi, que é o nosso subsecretário de Pesca, para que eu pudesse, inclusive, dar algumas informações e a gente não deixar essa pergunta no vácuo, tá? Então, veja bem, era necessário, até para direcionar ações estruturantes de assistência a essas comunidades, saber diagnosticar como foi que essas comunidades ficaram, né, depois do derrame de óleo, porque a atividade turística, a pesca, tudo isso foi afetado, né? E aí a SAP está em tratativas, inclusive com a Fiocruz, com pesquisadores da UFRN e com a FAPERN, porque a ideia era que, naquele plano que nós fizemos de saída, que o senhor lembra que o comando fez, né? Fizemos a avaliação e daí em diante para as ações, né, serem realizadas a partir deste ano, que o comando do Rio Grande do Norte foi um dos únicos que não se desfez. Nós continuamos o comando, isso foi uma decisão colegiada, né? E aí existem essas tratativas do governo do estado por meio da SAP, com a Fiocruz, a UFRN e a FAPERN, para poder desenvolver uma pesquisa e diagnosticar essa situação para daí tirar as ações estruturantes. Existe também um núcleo de saúde das populações das águas que assistem essas populações no campo da saúde. Além disso, por determinação da lei do SUS, Sistema Único de Assistência Social, existe o cofinanciamento do governo do estado, ou seja, o governo do estado dá um suporte financeiro às prefeituras para contribuir, né, com a assistência a essas comunidades. Não só comunidades pesqueiras, mas comunidades tradicionais, no seu geral, como ciganos, enfim, de matriz africana, todas essas comunidades. Além disso, nós temos aí essa ação do RN Unido, que a professora Lígia falou, e o IDEMA, o governo do estado está nessa ação do RN Unido, que atende a essas comunidades com cestas básicas, essas todas que eu acabei de citar aqui. Além disso, a CEDRAF, certo? Ela está comprando, durante 3 meses, vai comprar 40 toneladas de pescado dessas comunidades, né, que são peixes que serão embalados a vácuo, para integrar as cestas básicas oriundas da agricultura familiar. Então, nós temos aí um conjunto de ações que a governadora ainda não entende como suficientes, certo? Mas, nesse momento, são mitigadoras, né? E é fundamental, né, lembrar que o Estado teve a sua arrecadação agora com a pandemia, uma queda de 45% na nossa arrecadação e temos que, mais uma vez, sermos proativos no enfrentamento dessa crise que atinge diretamente a saúde e a vida das pessoas. Tá? Muito bem, muito bem. Então, de fato, essa informação final aí foi muito importante, né? A SAP, nosso amigo Davi, né, colocando aí, acrescentando informações das ações que foram também sequenciadas, né? Então, isso a gente agradece muito. E se o senhor me der só mais um minutinho, eu também queria responder a sua pergunta, tá? Eu quero dizer que o IDEMA ele está reestruturando o seu programa de educação ambiental, certo? Nós hoje temos 5 linhas de ação que estão sendo estruturadas para atender a população, tá? Estamos com 2 linhas principais, que é a formação de multiplicadores. Nós vamos resgatar os coletivos educadores do Rio Grande do Norte, certo? Aliado a isso, o programa de educomunicação, semanalmente, nós estamos lançando tirinhas informativas, estamos produzindo podcasts, estamos produzindo vídeos, ou seja, o material da comunicação para que essa mensagem em torno de orientações da educação ambiental, hoje mais voltadas para a questão da relação meio ambiente com Covid, tudo isso vocês encontram no site do IDEMA, no Facebook do IDEMA e no Instagram do IDEMA,
certo? Então, hoje nós não temos essa oportunidade de ter o nosso trabalho presencial, que nós sempre estamos em todos os municípios, mas nós estamos aperfeiçoando os nossos canais de comunicação. E em breve teremos formações de ensino à distância, certo? Em EAD, da plataforma EAD, para a formação dos nossos coletivos educadores, para que ainda esse ano a gente consiga formar esses grupos que são parceiros do poder público, parceiros do PCCB também, no cuidado com o meio ambiente, professor. Muito obrigado, excelente, né? Novidade boa, sigam aí as redes sociais e o site do IDEMA para acompanhar essas novidades, né? A gente tem uma integração UERN por meio do projeto Cetáceos e de outras instâncias da UERN com o IDEMA de forma bem ativa, né, e bem intensa, a gente fica muito feliz. Iraci, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar conosco, de trazer essas informações, né? A gente está comemorando, né, o Dia do Meio Ambiente, a semana, o mês, e para a gente é um motivo de muita alegria e satisfação ter você aqui conosco. Eu quero aproveitar e anunciar que essa live completa ela vai estar disponível depois no IGTV, no YouTube, nos canais do YouTube do Projeto Cetáceos UERN, do SEMAN, e também no Instagram, vai ficar aí por 24 horas, e logo em seguida no YouTube. Então, quem não conseguiu pegar tudo, pode ir lá assistir. Nós vamos ter atividades durante a próxima semana com a exposição de documentários no nosso canal do YouTube. Vai ter um documentário do Projeto Golfinho Rotador bem legal. E temos também uma live na quarta-feira. Sigam as nossas redes sociais para saber e conhecer aí da nossa programação. Nós estamos assim muito felizes e ficamos muito contentes em ter hoje a presença de Lígia no início e Iraci agora finalizando esse nosso encontro. Um abraço fraterno a todos vocês, um bom final de semana. O tempo passa rápido, né? E o que a gente quer exatamente trazer nesses momentos estando em casa, uma oportunidade de conhecer as nossas ações, as ações de instituições tão importantes e relevantes para o nosso Estado quanto o IDEMA. Iraci, um bom final de semana, fiquem todos bem aí, um abraço a toda a turma do IDEMA e vamos ficar, logo, logo vamos nos encontrar em outras ações, se não presencialmente, mas de forma virtual. Tá bom? Um grande abraço, bom final de semana, pessoal, obrigado pela audiência, obrigado, Iraci, obrigado, Lígia. Obrigada, professor. Toda a equipe do Projeto Cetáceos do SEMAN. Nos encontramos na próxima semana, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau para todo mundo. Um grande abraço. Tchau.